Quando, pois, vier o Senhor da vinha, guarde essa pergunta de Jesus. Quando, pois, vier o Senhor da vinha? Guarde isso. Quando, pois, vier o Senhor da vinha? O tempo todo Jesus adverte de que, após eles matarem o filho e todos os enviados anteriormente, haveria um dia, no entanto, em que o Senhor da vinha, ele próprio voltaria. E aqui Jesus, de novo, coloca isso de maneira parabólica, porém assertiva na questão que propõe. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? A esses que disseram, pode entregar para nós, porque nós seremos responsáveis aqui nesta terra pelas tuas coisas, e nós vamos entregar os frutos devidos, nós vamos ser coerentes com o nosso contrato, com o nosso acordo, com o nosso vínculo, com as garantias de pacificação que nós demos a você, nós seremos honestos com isso, e não foram. Quando o dono da vinha, o senhor da vinha voltar, o que acontecerá com esses caras? Aí os que estavam vendo tudo isso, como eu expliquei anteriormente, eram religiosos com os quais Jesus estava conversando, é só você ver no contexto antecedente, no verso 23, como Jesus estava no templo, e ali os que estavam eram os principais sacerdotes, os anciãos do povo, os líderes políticos da religião, que estavam presentes naquele lugar. E aí, quando Jesus faz essa pergunta, o que é que vai acontecer com esses lavradores? E era óbvio para todo mundo ali, para os religiosos, para os não religiosos, para os devotos, para os não devotos, para qualquer um que tivesse um neurônio, entenderia o que Jesus estava dizendo e ao que ele estava aludindo, em relação ao que ele estava se referindo. Todo mundo sabia que ele estava falando daquele pacto de Israel lá em Êxodo, feito nos dias de Moisés, do Monte Sinai. Tudo que ele disser, nós obedeceremos, nós faremos, nós realizaremos. E como nunca entregaram nada a esses lavradores, nada. Aí eles responderam no verso 41, os religiosos, as principais autoridades, os teólogos, os gestores eclesiásticos, os dominadores da religião. Eles responderam e Jesus fez questão na parábola de dizer que aquela era uma fala coletiva, porque, de fato, era o sentimento coletivo que tomava conta de todos esses que estavam ali diante de Jesus, dezenas e centenas, fazendo inquirições, perquirições, indagações, querendo ver se o deixavam numa situação de constrangimento, e é Jesus quem os deixa completamente sem saber para onde olharem e nem por onde sair. Jesus os força a se declararem. Responderam-lhe então, ora, fará perecer horrivelmente. Foi a palavra que os religiosos escolheram colocar na designação do que aconteceria. Porque Jesus contou uma parábola e fez uma pergunta, e agora são os protagonistas negativos, os senhores da religião, os senhores da vinha, que estavam respondendo. Fará perecer horrivelmente. Esse horrivelmente é por conta deles próprios. Fará perecer horrivelmente a estes malvados. Eles próprios estavam se julgando. Fará perecer horrivelmente esses malvados. E arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Esse grupo inicial ele fará perecer. E a vinha ele vai transferir para um outro grupo de gente que entregue o que foi acordado, que cumpra os compromissos dos vínculos comprometidos, afirmados. Fará perecer horrivelmente estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores
que ele remeta os frutos dos seus devidos tempos. Isso é a religião falando de si mesma, sem se enxergar. Sabendo que Jesus dizia que eles eram os lavradores mentirosos e assassinos, mas quando indagados, eles se entregam porque eles sabem o que eles próprios mereciam. E eles mesmos fazem a sentença do seu próprio julgamento. Fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe remetam os frutos no seu devido tempo, porque o negócio de Deus não tem nada a ver com, oi, Senhor, tá bom, Senhor, que contrato lindo, essa confissão que nós fizemos a Ti, que Tu aceitaste, acolheste e validaste, não. É por isso que ele já tinha dito, em verdade eu vos digo que publicanos e pecadores e meretrizes vos precedem no reino dos céus, porque o negócio de Deus tem a ver com entrega e não com papo. Tem a ver com aparecer e fazer, e não com conversas confessionais. Tem a ver não com ter vinho guardado em estoque, não tem a ver com prosperidade material e palpável, tem a ver com coração obediente, que faz entregas verdadeiras, sinceras, simples, genuínas e puras. Eles sabem disso. Eles são como são e agem como agem porque são malvados, são perversos. E perecerão horrivelmente pelas próprias palavras que eles mesmos dizem, transformando aquilo que Jesus fala a respeito deles mesmos como algo que eles projetam para terceiros, como se eles não tivessem nada a ver com o que Jesus estava descrevendo. Perguntou-lhes Jesus, nunca lestes nas Escrituras? E aí ele vai fazer alusão ao Salmo 118, 22 e 23, quando diz, nunca lestes? E aí cita a Escritura, cita o Salmo 118, e diz, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Vocês nunca leram isso? Nunca leram? Vocês estão rejeitando aquilo que é extraordinário, maravilhoso, precioso e sublime aos olhos daquele que é o Senhor da vinha, o Senhor do reino. Vocês nunca leram o Salmo 118? Vocês que vivem guardando letras e fazendo cópias das Escrituras, vocês nunca internalizaram nada do que leram? Portanto, eu vos digo, é Jesus falando, que o reino de Deus, a vinha, vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. O reino de Deus não é de gene, nem é feito de DNA, não é feito de genealogias, não é feito de bandeiras, nem é feito do conceito de Estado. Não. Reino de Deus tem a ver com povo. Povo é uma categoria subjetiva de união que transcende a genética, o DNA, é uma vinculação de natureza cultural, espiritual e identitária. Como também o conceito de nação não tem essa vinculação identitário-genética, transcende a isso. Tem a ver com a língua que falam, os códigos que entendem, os ritos de vida que cumprem, o modus operandi da existência comum, o reconhecimento e a identificação uns com os outros por categoria de subjetividade que transcende carne e sangue. É também o conceito de nação, povo, nação. Jesus vem e diz que o reino de Deus seria entregue a um povo, não a um Estado. Ao Estado de Israel, que nem existia naquele tempo, e o de hoje, então, é um Estado que mataria Jesus de novo, de novo, de novo e de novo. E mataria todos os profetas outra vez, e mataria todos os apóstolos de novo, de novo e de novo.
O Israel que não era Estado agiu assim, e agiu assim por milênios, e continua hoje a ser do mesmo modo, só que apenas pioradamente. Já experimentaram no passado juízos horríveis, estão agora entesourando para si mesmos outra vez juízos horrorosos, matando, apedrejando, destruindo aos Jesuses da pobreza, aos Jesuses da impotência, aos Jesuses criança, aos Jesuses velhos, aos Jesuses mulheres em volta deles. Eles não querem dividir um palmo de terra, eles não querem nada, é tudo para eles, eles querem apenas tudo e apenas para si próprios. Foi assim no passado, foi assim com os profetas, nunca entregaram os frutos da obediência, do amor, da candura, da misericórdia, da generosidade, da inclusividade, da solidariedade, da justiça, nunca. Nunca. Abraão foi legal, Isaac foi silencioso e traumatizado, Jacó foi conflituado e os filhos de Jacó foram pervertidos. Dali para frente, aparecia um legalzinho aqui, outro ali, mas na maioria das vezes eram pessoas horrorosas. A leitura do Velho Testamento está resumida por Jesus aqui nessa parábola, dizendo, olha, foi assim até aqui. E Jesus ainda está falando e dizendo, eu sei o que vocês vão fazer comigo, que sou o filho. E vocês olham para mim e reconhecem algo alienígenamente sublime, completamente divino, mas apavorante, porque vocês veem o meu Pai na minha cara e vocês não querem que ele reine sobre vocês, não querem o reino de Deus. E assim como vocês fizeram antes, vocês vão fazer comigo, mas eu digo antecipadamente, vocês estão rejeitando a pedra de esquina, a pedra da salvação, a preciosidade sublime, mas isso terá consequências sobre a vida de vocês, porque o reino de Deus vai ser tirado de vocês. Jesus foi quem falou isso. Não existe nenhum pastor, teólogo, concílio que possa desfazer o que Jesus disse. O reino de Deus não está em nenhum Israel, muito menos no Estado sionista de Israel, e em nenhum povo com a sua bandeira, nacionalismo e patriotismo, que possa dizer, nós somos os detentores e os possuidores do reino de Deus. Porque veio Jesus e garantiu isso, que o reino de Deus tinha sido tirado deles. Como Paulo diz em Gálatas 4, como diz em Romanos 10 e 11, 9, 10 e 11 em Romanos, mas em Gálatas 4, Paulo é cirúrgico, quando diz que aquela Jerusalém, aquele povo que estava ali, só gerava para a escravidão, para a carne, para o supremacismo, para a dominação. Que eles não tinham nenhuma sensibilidade espiritual, que eram carnais, homicidas destrutivos, supremacistas luciferianos e perversos. Paulo diz isso em Gálatas no capítulo 4. Vá lá e leia. Vem Jesus e diz, portanto vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo. Quando ele diz um povo, ele não diz ao povo, nem designa uma geografia, nem uma geopolítica. Ele está definindo muito mais uma resposta de pessoas que diriam sim ao reino de Deus em qualquer outro lugar. O conceito de povo é esse, é gente que se identifica com um conceito maior do que a carne, o sangue, a genética, a etnia ou qualquer outra coisa, é um princípio superior, é que gera esse congraçamento, essa unidade que faz com que pessoas diferentes se sintam parte de um povo, de consciência, de percepção. Ele vai tirar de vocês e vai entregar a um povo que produz os frutos da obediência, do Evangelho. Gente espalhada pelo mundo inteiro. Gente que não sabe nada de Abraão, de Isaac, de Jacó, nem de Velho Testamento, nem de Bíblia, nem de profetas menores nem maiores, nem de juízes, nem de Davi, nem de ninguém. Mas gente que não consiga ver o pobre passando necessidade sem socorrer.
gente que não consiga ver alguém com sede sem dar de beber, gente que não consiga ver pessoas sem casa, sem abrigar, sem oferecer alternativa, gente que veja pessoas despatriadas e que, todavia, ao assim verem, sentirem, perceberem, oferecem chão, pátria, agasalho, aconchego, vínculo e pertencimento a essas pessoas. Esse é o povo de Deus espalhado por todos os lugares do planeta, tem gente assim. Não tem nada a ver com Israel e muito menos com o cristianismo, que ficou igualzinho. O cristianismo ficou completamente igual a esses líderes religiosos para quem Jesus originalmente originou e designou essa palavra do evangelho que ele falou. Eu vou dizer a vocês isto: o reino de Deus vai ser tirado de vocês. E foi tirado deles. E o maior sinal também disso é a própria presença de Paulo, que, conquanto fosse judeu, era um cara criado fora. Sabia tudo de dentro, e mais um pouco. Mas sabia tudo do mundo do lado de fora. E foi ele que, mais do que ninguém, os outros fizeram as suas pontes, mas ele, mais do que ninguém, fez pontes e pontes e pontes para culturas as mais variadas e diferentes. Na formatação e no fomento de um povo que não era designado por expressões de patriotismo local, mas era gente acerca de quem Paulo dizia: a nossa pátria está nos céus, nosso vínculo é superior. Aí diz aqui, no verso 44, algo forte: todo o que cair sobre esta pedra maravilhosa que os construtores rejeitaram, todo aquele que vier cair sobre ela, não a aceitar e bater nela, todo aquele que sobre esta pedra cair ficará em pedaços. Ficará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó diante de Deus. Quem se levantar contra se espedaçará. E aquele que provocar sobre quem ela venha tombar vai virar pó. Veja como essa não é uma ideia boazinha de Deus. O evangelho de Jesus é cruento. Ele não carrega uma diplomacia pronta. Há uma cruência, há uma visceralidade, há uma certa agressividade, há uma violência saudável no evangelho. Os principais sacerdotes e os fariseus que estavam ali, ouvindo esta parábola, ou estas parábolas que Jesus tinha pronunciado até agora, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Sabiam. E conquanto buscassem prendê-lo, prender a Jesus, temeram as multidões, porque religiosos são assim. Se eles virem que tem muita gente com você, eles medem e buscam e separam e se preparam para atingir você na hora da sua solidão, solitude ou de aparente fragilidade. Conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como um profeta. E aqui eu quero concluir dizendo o seguinte: como foi no passado com o povo chamado de Israel e com os judeus, a mesma coisa está acontecendo no curso da história. Os discípulos, por exemplo, tentaram viver a simplicidade do evangelho nos primeiros 300 anos. Aí chega o quarto século e eles viram uma religião. E aí o reino de Deus lhes é tirado. Eles ficam donos de uma vinha que eles mesmos dizem serem os representantes divinos dessa vinha santa, mas estão sozinhos na carne, trabalhando com poderes institucionais, organizacionais, financeiros, poderes econômicos, poderes políticos, mas na carne. Como Israel está na carne, como o Estado de Israel está na carne, o cristianismo está na carne.
A igreja protestante, que surgiu querendo, como o nome diz, ser um protesto contra aquele estado de coisas, se tornou a mesma coisa e pior. Virou essa comunidade evangélica, que é uma legião de, não de 2.000 demônios, mas de milhões de demônios, possuindo templos, possuindo santuários, possuindo nomenclaturas, possuindo instituições, todas em nome de Deus. Mas eles próprios sabem que estão longe, nem creem mais no dono da vinha. Eles apenas descobriram que aquilo dá poder, tem poder, e eles querem esse poder para eles. E quanto menos Jesus, melhor. Quanto menos Evangelho, melhor. Quanto mais autodeterminação das invenções que eles mesmos vão produzindo e das dominações das teologias que eles vão criando, tanto melhor para eles. Quanto menos Deus, mais religião. Quanto mais religião, mais poder para os donos dela. Quanto mais poder para os donos dela, mais juízo divino é entesourado contra esses que assim vivem e assim praticam. Como os verdadeiros ateus da história são esses aqui, não os que dizem que não creem em Deus, são esses que dizem, não, a gente tem até um contrato com ele. Mas vivem desse jeito horroroso. E vão contra a pedra e vão ficar em pedaços. E quando ela cair sobre eles, eles vão ser reduzidos a pó. Os líderes religiosos sabiam que Jesus estava falando a respeito deles e queriam matá-lo, matar o filho. Mas tinha muita gente vendo. Eles buscavam uma ocasião oportuna. E o princípio que subjaz aqui é que a religião sempre quer ter poder sem Deus. Sempre quer substituir os enviados de Deus, genuínos. Sempre quer substituir o Filho de Deus, o Evangelho de Deus, a Palavra de Deus, o vínculo com Deus, pelas suas autodeterminações. E mais do que isso, Jesus está dizendo que o dono da vinha, o Senhor do reino, não tem nenhum compromisso de preservação, de vinculação com esses perversos, maldosos, covardes, assassinos, destruidores de profetas, inimigos do Filho de Deus, do Evangelho, do amor e da reconciliação, do perdão, da verdade e da sinceridade. Eles não querem nada com isso, eles querem suas próprias autodeterminações. E eles estão tomando conta de vocês todos, já comeram a alma de muita gente aqui. Mas Jesus diz, o reino de Deus não fica fixado. O reino de Deus não é fixável, como não foi na descendência de Abraão, nem na de Davi, nem na dos judeus que voltaram do exílio em Babilônia, nem nos dias de Jesus, nem ficou fixada nos apóstolos. Até aqueles 12 deles, e fora deles veio um 13º, que era Paulo, que não tinha andado com eles. Não ficou fixado nas comunidades quando elas decidiram se transformar em cristianismo oficial do Império Romano. Não ficou no cristianismo, não ficou no protestantismo, não ficou entre os evangélicos, não virou pentecostal nem neopentecostal. Vocês estão sós. É o que Jesus está dizendo, vocês todos estão sós e o reino de Deus vai adiante. Vai transferindo para um outro povo, para outro povo, para outro povo, para gente que tem identidade com o meu espírito, com a minha palavra, com o meu amor, com a minha verdade. Ninguém tem poderes de dominação sobre o reino de Deus é livre, fluido, como Jesus disse que era. Que o espírito dele sopra onde quer, que a gente não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai, a gente só tem o privilégio de ouvir a voz e obedecer. Se não obedecer e andar contra o espírito da vida, do amor, da graça, do perdão e da misericórdia, a gente vai viver só nas nossas próprias autodeterminações de maldade. Mas Deus não está condicionado a nenhuma igreja, a nenhum grupo, a nenhuma religião, a nada.